Sejam todos bem-vindos de volta ao Pode Parla, um podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui mais uma vez, eu, Celso Underline Adame nas redes e meu grande parceiro Maurício Bizzi. Seja bem-vindo, Mal Bizzi nas redes. Isso aí, Celso. É um prazer estar aqui com o amigo mais uma vez nessa noite aí. Prazer conversar com o amigo aí. Falando de assuntos muito interessantes, né, cara? A gente que tem filhos, a gente que vê, e tem uma história muito interessante com o nosso convidado de hoje. Vamos, antes de chamá-lo, grande amigo de muitos anos, né? Grande atleta, né? Esse convidado nosso, né? A gente quer agradecer aos nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital. Você que está pensando em futuro, em tecnologia, em trabalhar com odontologia em outro nível, entre em contato com o pessoal da Digitaus, né, Maurício? Isso, faça uma parceria lá com o pessoal da Digitaus, né? Eles têm lá todo o fluxo digital de prótese, de odontologia, né? Não só prótese, né? Todo o fluxo digital. Todo o fluxo, todo o planejamento, né? O desenvolvimento de todas as reabilitações podem ser executadas por lá, né? Dentro de um fluxo verdadeiramente digital. Né? É, isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Conversei essa semana com a gerente da SCAL. Ela me passou a quantidade de cursos que está tendo lá, né? Então, a gente já tem uma série de cursos, principalmente nesse segundo semestre, e vários outros que estão sendo lançados. Então, você que queira evoluir, dentista, estudante de odontologia, técnico de prótese odontológica, que queira crescer, evoluir, a SCAL está lá com vários cursos que vão ser, algum deles com certeza vai ser, ou mais de um, né, vão ser interessantes para o seu crescimento, para a sua evolução na profissão, né? Eu acho que é isso aí. Procure as redes, né? Lá tem os cursos, muitos cursos já estão lotados, mas vai ter novas edições, né? É isso aí. Então tá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, sem mais delongas, né? Grande amigo de verdade há muitos anos, né? Dr. Eduardo de Araújo. Seja muito bem-vindo. Cara, que legal que tu tá aqui hoje para a gente poder conversar, trocar umas ideias sobre o teu trabalho. A gente quer aprender um pouco, né, Maurício? Uma área que não é tão específica, cirurgia pediátrica, né? É assim que fala a especialidade? Isso, cirurgia pediátrica. Cirurgia pediátrica, né? Então a gente fica imaginando, né? Pô, uma criança tão pequena ser submetida a uma cirurgia, né? Quantas cirurgias que tem, quanta coisa que a gente tem. A gente quer aprender um pouquinho. Seja bem-vindo ao podcast, ao Pode Parla. Muito obrigado, Celso, Maurício. É realmente um prazer enorme para mim estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa especialidade, um pouquinho do meu dia a dia, né? Essa especialidade que me encanta tanto, assim, há tantos anos, né? E rever os amigos sempre é muito bom, né, Celso? Legal, muitos anos, né, muitos de amizade. Anos, né, isso é verdade, né? E, Eduardo, conta um pouquinho da tua trajetória aí dentro dessa área, né? Tua trajetória acadêmica, profissional, como é que tu tem atuado nessa área aí? Bom, então eu sou cirurgião pediátrico, né? Eu sou médico formado aqui pela nossa universidade, Universidade de Caxias do Sul, né? Me formei em 2001 e daí a cirurgia pediátrica, como a maioria das especialidades cirúrgicas, ela necessita da cirurgia geral como primeira residência, né? Então, eu fiz 2 anos de cirurgia geral no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Foi 2002, 2003. Depois, daí sim, a gente passa para residência de cirurgia pediátrica, mesmo que são mais 3 anos. Então, fiz 2004, 2005, 2006, cirurgia pediátrica no Hospital da Criança Conceição, né? Que é o mesmo grupo hospitalar, só é um prédio anexo, assim. Então, me formei cirurgião pediátrico em dezembro de 2006. Daí, no primeiro semestre de 2007, entre janeiro de 2007 e julho de 2007, eu fiz um estágio como observership, que chama, um estágio, como diz o nome mesmo, observacional, num hospital que é uma referência mundial assim, de tratamento pediátrico, que é o Sick Children, de Toronto, né? Então, fiquei lá de janeiro a julho, e em julho, então, finalmente, julho de 2007, eu retornei para Caxias e iniciei a minha vida profissional aqui, assim.
Tem uma história interessante que talvez não tu vai lembrar, né? Mas o Maurício acho que não sabe, né? Para nós não sair desse assunto, né? Para diferenciar um pouquinho o que é o cirurgião pediátrico e um pediatra, né? Que são especialidades bem diferentes. Bem diferentes. Né? E eu sei que tem nessa história uma história interessante de que tu foi chamado no exército para ser pediatra, não foi? Conta essa história que foi bem engraçada. Não, é verdade. Isso foi um estresse, uma das coisas mais difíceis da minha vida, assim, porque... Tu não queria ir para o exército, essa é a história. Não queria ir para o exército. E não queria ser pediatra. Ele não é pediatra. Até adoro o pediatra, mas não era a minha formação, na verdade, né? Tinha que mandar a esposa daí. Mas mas o que acontece é que eu estava adiando o serviço militar, né? Então, quando tu entra na medicina, tu te forma médico, tu tem que servir, né? Eu já tinha sido liberado com 18 anos, mas quando tu vai para a medicina, odonto, acho que é a mesma coisa, né? As áreas da saúde, várias áreas da saúde. Acaba a medicina, tu volta a precisar prestar serviço militar. E daí, como eu tinha entrado na residência, eu estava adiando, né? Então, adiei a cirurgia geral. Aí, adiei novamente para fazer a cirurgia pediátrica. E no fim da cirurgia pediátrica, eu tinha que ou ser liberado ou servir, né? Ou assumir de verdade como médico do Exército. E eu, durante todo o meu 3º ano da residência, eu lutei para conseguir esse estágio em Toronto, né? Não é uma coisa fácil, é uma burocracia enorme e envia currículo, envia exame médico, envia diploma traduzido e manda carta de recomendação e tudo. E então eu já tinha conseguido isso e daí eu fui no Exército para conversar com o coronel lá de Porto Alegre para dizer, olha, eu tenho já um local que eu não posso servir, eu falei, né? Eu tenho que... Em janeiro eu estou indo para Toronto, eu tenho que continuar a minha formação. E, a princípio, ele tinha me dito que estava tudo certo, né? Que eu ia ser liberado. Estava tranquilo. E daí era 10, 12 de dezembro de 2006, quando tu tem que te apresentar, eu fui lá e eu expliquei de novo isso. Olha, estou indo agora, eu tenho passagem marcada, já comprada, passagem aérea, o local que eu vou morar lá em Toronto, tudo organizado. E daí eles me disseram, não, mas tu pode desistir, porque tu não vai, tu tá designado para Alegrete. Né? Daí comecei a chorar na frente do cara lá. Não tem mais o que fazer, né? Chorar, não tem mais o que fazer, tem que chorar, né? Daí eu disse, não, mas eu não posso, não tem como, não vai dar. Daí ele disse, não tem que... Aquela coisa de militar, né? Eu disse, não tem o que fazer. Sim. Tu tá para Alegrete. Daí ele olhou os papéis. Tá aqui, ó, o teu nome, Eduardo Spadari de Araújo, pediatra em Alegrete. Daí eu... Opa! Como pediatra? Eu não sou pediatra. Daí ele, mas tu não é cirurgião pediátrico? Eu falei, sim, sou cirurgião pediátrico. Não tem nada a ver com pediatria, né? Eu não sei... Eu disse para ele, eu não sei tratar, não sei pediatria, né? E então, enfim, ele me disse, então vai para casa e até o fim do dia tu recebe uma ligação nossa para dizer o que vai acontecer. Daí eram umas 5 da tarde, me ligaram, disseram, Eduardo, sim, o senhor está liberado, então, porque já designamos um novo elemento para Alegrete. Muito obrigado. Passou então, na frente da igreja, agradeceu. Eu rezo até hoje por essa, sabe? Porque, engraçado essa história, né? Eu nem lembrava mais. Mas foi um estresse maluco aquele dia, sabe? E, Eduardo, vamos puxar essa tua história, essa tua vivência fora do Brasil, né? O que tem naquela época, o que tinha de grande diferencial lá onde você foi buscar novos conhecimentos para a Santa Casa aqui de Porto Alegre? Para o Conceição, na verdade. Isso, né? Principalmente era a tecnologia, né? Então, como nós, no Conceição, às vezes estávamos ainda engatinhando, por exemplo, na cirurgia minimamente invasiva, né? Na laparoscopia ou na toracoscopia, em pediatria, isso era início dos anos 2000, né?
Realmente, aqui no Brasil, ainda a gente estava iniciando com tudo isso. Lá eles já tinham... como rotina, né? E com materiais de ponta, assim. É um hospital gigante, assim, né? Um hospital de 10 andares só para atender criança, né? Ele é um hospital somente pediátrico, então tem a pediatria clínica, todas as especialidades clínicas da pediatria, todas as especialidades cirúrgicas da pediatria, né? Então, foi muito enriquecedor, assim, né? E ele era, e é até hoje, a referência mundial de literatura médica. Então, muitos dos artigos que a gente lê são produzidos lá, né? No Sick Children. Então, eles têm era o padrão ouro de tratamento, assim, né? Então, foi muito, muito importante mesmo. Mesmo que eu não estivesse operando lá... Sim, mas né? só estar acompanhando, às vezes, ter uma vivência da rotina. Era, né? Isso. Eu chegava 6 da manhã, que era mais ou menos quando... Eu morava num albergue, assim, do outro lado da rua, em frente. E... Então, eles começavam 6h30 da manhã, sempre tinha uma reunião clínica no início da manhã, depois íamos para o bloco cirúrgico, então acompanhava todas as cirurgias, depois tinha mais reunião clínica, tinha round, então, e daí umas 4 da tarde as coisas meio que terminavam, daí só ficava o plantão, e eu ainda ficava pelo hospital, e foi uma experiência... muito legal, conhecer muitos amigos assim de outros países que estavam como eu lá, né? Eu tenho ainda um dos meus melhores amigos, é um iraniano que eu conheci lá, que era chefe de um serviço de cirurgia pediátrica numa cidade no sul do Irã, chama Shirah, e nós nos falamos até hoje, assim, sabe? Não te animou a ir para o Irã ainda? Tu sabe que ele me convida todo ano para eu ir para o Irã. É Hamid o nome dele. Aí eu digo, Hamid, não dá para o Irã, não dá para eu ir. E ele não vem para cá? Ele veio. Já ficou uma semana aqui em casa, aqui em Caxias comigo, depois fomos para Torres juntos. Mas isso foi lá em 2010, eu acho. Agora faz tempo que a gente não se encontra, só se fala todo tempo. Mas, de qualquer forma, conheci muita gente, sabe? E vi muita cirurgia, vi muita conduta. Mas as condutas, basicamente, eram semelhantes, só a questão da tecnologia. As condutas semelhantes, mas, claro, às vezes, as cirurgias de mais grande porte, tu entende? Cirurgias muito raras, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso. A cirurgia pediátrica tem cirurgias muito raras que tu pode passar uma vida sem ver essa doença, tu entende? E lá não, né? Porque referência, havia referência, vinham crianças do mundo inteiro para lá, né? Então, eu tive a possibilidade de ver tratamento de doenças que talvez eu não veria mais, assim, né? Então, isso vai te dando bagagem, né? E é muito, muito bom. E tinha o chefe do serviço lá da urologia pediátrica, é um brasileiro, né? Ele foi a ponte até que eu consegui, que chama o doutor João Luiz Pipisalli, que é uma referência, é um dos maiores urologistas pediátricos do mundo, e é de Porto Alegre, e trabalhava ali onde eu fiz residência, no Hospital Conceição, quando era jovem. Agora ele tem... Acho que o Dr. Salli está com 78 anos agora, 77, mas está ainda trabalhando. Mas há muitos anos está lá no Canadá. E ele opera lá ou ele é só... Não, opera. Daí ele foi... Validou o diploma e tudo? Sim. Está há muitos anos. Ele é professor da Universidade do Canadá, né, da Universidade de Toronto. E ficou em Montreal, ficou em Toronto. Daí, há uns anos atrás, compraram o passe dele assim, para os Emirados Árabes. Ele foi para Doha, no Catar. Daí ficou uns 10 anos em Doha. E agora faz uns 2 anos que ele retornou para o Canadá de novo. E a gente tem o privilégio de ter ele aqui em Caxias, operando com a gente quase todo ano, assim, sabe? Porque a gente...
eu e meus colegas, o Gandara, a Marília, né? Às vezes a gente tem casos urológicos difíceis que a gente reserva para ele vir operar com a gente. Então, quando ele vem para algum congresso aqui no Brasil, ou ele vem tirar férias no verão, 1 ou 2 dias ele vem comer um churrasco com a gente e operar uma... Coloca ele pro bloco. E operar umas crianças conosco. Então, foi muito legal. Uma experiência realmente muito legal. E a gente aprende coisas de não fazer também, mesmo lá, né? Serviços mais renomados, mais... Porque o que é muito diferente de nós é a relação interpessoal e médico-paciente, sabe? Então, nós somos muito... E eu tenho de personalidade de ser muito afetivo, assim, mas nós brasileiros, em geral, né? E eles são muito, muito distantes, assim, sabe? Muito frios mesmo. Então, e é uma relação meio que baseada também numa medicina mais norte-americana, assim, de falar notícia seca e é isso, é aquilo, não tem, sabe? Empatia. Não tem, sabe? É mais... Tem menos isso, eu digo. Não é que não tem, mas eu acho que é diferente. E eu acho que aqui a gente é melhor nisso, sabe? Isso não te traz problemas assim, pessoais? Às vezes a gente se envolver muito com essa questão do paciente, né? Porque, claro, eu entendo que... eu pergunto porque até onde a gente vai nessa história aí, né? Porque o envolvimento, às vezes, ele te traz um sofrimento, né? Porque a gente... É muito comum a gente estar no dia a dia e comprar o sofrimento do paciente junto, né? Claro. Então, isso atrapalha... Eu acho que isso te dá sofrimento, né? Não sei se atrapalha, sabe? Mas eu sofro. Sofro. Não tenho... Mas como... quem sabe conforta quem está do outro lado. A maneira de abordar, exatamente, a forma assim, então, eu fico feliz junto, né? E... Triste junto. E choro junto quando preciso chorar, tu entende? Então, eu acho que isso também é tu faz uma conexão com o teu paciente, assim, né? Isso não pode, na verdade, interferir na tua conduta médica, né? Mas eu acho que são 2 coisas diferentes, assim, né? Tu pode estar muito triste, junto, sofrendo, mas tu vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, tu tem que seguir a linha da conduta médica. Mas eu sou absolutamente a favor de um envolvimento emocional, assim, sabe? Tanto para a felicidade quanto para a tristeza e para estar junto, assim, pegar junto, tu entende? A gente está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo barco. Mas, sem dúvida, isso... é um sofrimento. Às vezes é motivo de estresse também para a gente, né? E para nós, profissionais de saúde, né? A gente acaba, às vezes, trazendo um pouquinho desses problemas todos, né? Para a vida pessoal, nossa vida, né? A gente tem culpas, né? A gente... Mas certamente também tem muitas alegrias, né? Claro. Situações, né? Na sua grande maioria... Na grande maioria são alegrias, né? Na grande maioria são alegrias. De poder ajudar, né? Poder contribuir, né? E a cirurgia pediátrica, ela te dá muito isso, assim, né? Muito... A resposta das crianças ao tratamento, ela é excepcional, assim, na maioria das vezes, né? Então, com certeza... Meu Deus, é muito, muito, muito mais alegria do que coisas ruins. Né? E a escolha da especialidade, assim, era por causa disso ou por uma questão familiar de já tratamento com, né? Sabe que desde o primeiro ano da faculdade eu sabia que eu queria ser cirurgião pediátrico, né? Eu não sei nem bem o porquê, né? Mas muito foi por causa do meu pai, né? Que meu pai é pediatra clínico, então eu sabia que eu queria trabalhar com crianças, né? Isso era meu primeiro ponto, assim, eu quero cuidar de criança. Isso é o que me dá alegria, assim, é o que eu faço.
E daí eu sabia também que eu era apaixonado. Sabia é difícil de dizer, porque eu não conhecia nada, mas eu tinha uma idealização assim, de que eu achava muito legal ser cirurgião, né? Eu achava muito legal operar, assim. Então, eu juntei as duas coisas, né? Foi por isso. Mas desde o primeiro ano da faculdade eu queria cirurgia pediátrica e eu já acompanhava os dois cirurgiões pediátricos, né? Guelph, que mais trabalhavam. Não, era o Sérgio Freitas e o Gandara, isso. Né? Que ainda trabalha, e eu e o Gandara somos uma dupla até hoje, né? A gente trabalha junto todos os dias. Mas então acompanho eles desde 96, quando eu entrei, 1996. Século passado. Eduardo, como é que é um dia típico de um cirurgião pediátrico? Tipo, como é que é a tua rotina clínica ou de atendimento? Claro que isso varia muito de cirurgião para cirurgião, né? Mas a forma como eu me organizei, e é como eu acho mais confortável para os pacientes, eu opero de manhã, né? Sempre, praticamente todos os dias. Eu e o meu colega, né? O Gandara, a gente opera juntos, então cirurgias minhas, ele me auxilia, cirurgias dele, eu auxilio ele, a gente vai trabalhando assim juntos. E eu acho mais confortável para as crianças por causa do jejum, né? Então, as crianças dormem e acordam e vêm para o hospital, né? Então, basicamente, o meu dia é cirurgia de manhã, a gente inicia às 7h30, normalmente tenta terminar meio-dia e pouco, e de tarde eu vou para o consultório, né? Daí, de tarde, eu tenho consultório, que normalmente vai dar 1h30 até umas 5h30, por aí, e daí depois vou cuidar dos meus filhos. Fazer algumas atividades. E quais são as cirurgias mais comuns que você tem observado, que tem na tua rotina clínica de atendimento? De consultório, assim, a gente tem uma tríade, assim, que é muito, muito característica do nosso tratamento, que são as hérnias inguinais, né? A hérnia da virilha das crianças, os testículos não descidos, né? O testículo que não chegou até a bolsa escrotal, né? Que a gente chama de criptorquia, o nome da doença é essa, e a fimose, né? Esses são os carros-chefes, eu diria, do nosso tratamento em consultório, assim, né? E lesões outras de pele, assim, sabe, cistinhos de pele que tem que retirar, nevos de pele que a gente tem que retirar, algumas lesões dermatológicas que os dermatologistas nos mandam para fazer biópsia ou para excisão e sutura, né? Mas basicamente são essas, mas a cirurgia pediátrica é muito ampla, sabe? Isso são as mais comuns, mas a gente não passa um dia sem estar vendo outras coisas, assim, né? Isso é uma das coisas que mais me entusiasma nessa especialidade, que mais me agrada, é a abrangência, assim, sabe? O tanto de procedimentos que a gente tem, assim, né? Então, eu acho isso muito legal mesmo. E tem muita cirurgia de crianças recém-nascidas. Assim, eu estou acompanhando o pré-natal de uma gestante e ela vai chegar num momento que a gente já está prevendo que logo após o nascimento a gente vai ter algum tipo de procedimento que tenha que vocês fazerem. Sim. Existem muitos procedimentos assim? Quais são eles? Assim? Existem muitas doenças assim, né? Mas são doenças mais raras, né? Mas a gente, sim, faz parte muito do nosso dia a dia. É particularmente uma das áreas da cirurgia pediátrica que eu mais gosto, é o que eu mais gosto de operar. Eu acho que é recém-nascido e as fissuras labio-palatinas, né, que a gente pode conversar depois. Mas sim, a gente tem com alguma frequência, assim, e isso que tu falou é muito importante. O que a gente, como os diagnósticos pré-natais estão muito avançados, normalmente a gente já atende a gestante no consultório, né?
o ginecologista, o obstetra nos encaminha a gestante que tem já um nenê ali na barriga com alguma malformação, para que a gente consiga ter uma primeira conversa, explicar para essa mãe, tentar amenizar a ansiedade, o sofrimento prévio, né? Tentar explicar exatamente o que ela vai encontrar, o que ela vai precisar enfrentar depois que esse neném nasce, né? Então, isso eu acho que é uma consulta de extrema importância, sabe? Essa consulta pré-natal é muito importante. E daí, sim, a gente tem essas crianças. Claro que tem algumas que também não têm diagnóstico pré-natal e nascem, nos chamam, né? Mas essas doenças, as mais comuns dessas malformações congênitas de criança, elas giram em 1 para 5 mil nascimentos, entre 1 para 10 mil nascimentos, entende? Então, não é algo que a gente vê toda hora, assim. Acho que, às vezes, a gente pode ver 2, 3, 4 por ano, né? Na cidade toda, eu estou dizendo, né? E, normalmente, infelizmente, essas doenças, de algum modo, elas incidem mais numa população mais pobre, né? Mais vulnerável, assim. Então, o local que a gente vê mais essas doenças é no Hospital Geral, né? Que é onde 100% SUS, né? SUS, né? Que é onde a gente tem também um serviço muito estruturado de cirurgia pediátrica. É o hospital que a gente vê mais esse tipo de doença, embora nos outros também, mas menos, né? Menos. E os estudos mostram que isso aí é por uma questão porque a gente vai diferenciar. Qual é a diferença de uma mãe, às vezes, com poder aquisitivo menor, de uma mãe que tenha lá mais condições? A diferença é o quê? É nutricional? É falta de formação? Falta de pré-natal? Qual? Eu acho que é um conjunto, né, de coisas, né, Celso? Muitas vezes a gente não tem um fator de risco determinado para as doenças, né? Mas, com certeza, alguma restrição nutricional, algum déficit nutricional vai agir de alguma forma sobre o feto, né? Às vezes, são gestantes menos esclarecidas que fumam mais do que, às vezes, uma outra classe, álcool. Embora isso exista em todas as classes, né? Mas de alguma forma acho que tem menos informação, assim, né? De cuidado durante a gestação. Por exemplo, numa das doenças que a gente atende, que é a gastrosquise, né? Que é quando tem um defeito da parede abdominal do nenê e as alças intestinais nascem para fora, um dos poucos fatores de risco conhecidos para essa doença é a gestante com menos de 20 anos de idade. Né? Não se sabe bem por quê, mas isso é real. Né? E aonde tu vê gestante com menos de 20 anos de idade? No SUS. Né? É muito mais raro tu ver gestantes adolescentes no setor privado. Né? Então, todas essas coisas vão influenciando, né, para que a gente tenha mais esse tipo de paciente numa população mais pobre, né? E, Eduardo, certamente esse perfil de cirurgia que é feito em crianças, como assim tu falaste, assim, que o pediatra te encaminha, ou de repente a pessoa que faz a eco pré-natal, né, já tem uma abordagem, um pensamento de, já vou falar com o cirurgião que eu acho que essa abordagem vai ser cirúrgica. Certamente vocês têm uma equipe que faz uma abordagem prévia e depois também de acompanhamento, né? Eu queria que tu falasse assim, que profissionais são esses que podem estar auxiliando essa mãe que tem esse bebê nessa dificuldade, né? Digo eu, de formação, de desenvolvimento, né? Claro. E que depois certamente vai precisar um acompanhamento, né? Não é só no momento da cirurgia, mas também certamente uma abordagem posterior. Não, sem dúvida, Maurício. Essa tua pergunta é muito importante até para... E é uma das razões de por que a cirurgia pediátrica requer, às vezes, uma cidade maior, tu entende? Por que nós trabalhamos meio que com núcleos de cirurgia pediátrica, né, no estado, assim? Então, porque o cirurgião pediátrico sozinho,
não faz muita coisa, né? Ou não faz quase nada, né? A gente necessita de um tratamento em equipe, né? Então, precisa ser uma cidade que tenha uma UTI neonatal, né? Uma UTI pediátrica, anestesiologistas experientes para anestesiar essas crianças recém-nascidas, um hospital com equipamentos adequados para que se possa operar um nenê, às vezes, com uma cirurgia tão complexa dessa e tão pequenininho, né? E outras especialidades que vão ser satélites, nesse caso, especialidades pediátricas, né? Que muitas vezes em cidades menores não tem, muitas cidades menores não têm UTI neonatal, nem UTI pediátrica, né? Mas, então, respondendo a tua pergunta, que a gente precisa, nós precisamos ter o obstetra, né? Normalmente, um obstetra, às vezes, que faça, tem experiência em gestações de alto risco, né? Um ecografista obstétrico experiente, porque ele vai às vezes ele vai nos guiar no momento de interromper essa gestação, no momento de fazer esse neném nascer ou não, ou esperar, né? A gente precisa o neonatologista, né, que é o pediatra especializado em cuidar desses nenês recém-nascidos, né, que vai estar de plantão na UTI neonatal. Precisa o anestesista, precisa o cirurgião pediátrico. E daí, dependendo da doença, precisa um nefrologista pediátrico, gastroenterologista pediátrico, neurologista pediátrico, entende? É uma cadeia de profissionais, normalmente, que estão vinculados a esse tratamento, né? Isso só falando da parte médica, né? Fora enfermagem, técnicos, nutrição, fisioterapeuta. A fisioterapia é essencial também para o tratamento dessas crianças, sabe? Então, é realmente uma rede de tratamento, assim, de profissionais que são necessários para que a gente consiga um resultado bom, né? E aqui em Caxias a gente tem esse perfil Sim. nesse serviço que aborda todos esses profissionais. Sim, a gente tem. A gente consegue realmente oferecer aqui em Caxias para essas crianças um tratamento de altíssima qualidade, assim, sabe? Estrutural e profissional, assim, de altíssima qualidade, mesmo no SUS, né? Eu diria que Caxias não há diferença no tratamento de crianças no SUS e no serviço privado. Não há a menor diferença. Os médicos são exatamente os mesmos, os anestesistas são exatamente os mesmos, os equipamentos hospitalares são os mesmos. Então, isso dá orgulho, assim, de Caxias, sabe? Nós temos um atendimento às crianças realmente muito, muito bom. Isso não quer dizer que a gente consiga tratar todas as crianças, né? A gente tem algumas limitações ainda, mas na imensa maioria das doenças são tratadas aqui, assim, sem a gente precisar encaminhar. Né? E vai muito do engajamento das pessoas, né? Assim, eu falo questão do SUS, né? Porque às vezes a gente depende de estruturas governamentais que tem que nos suportar na questão de SUS, né? Mas no teu caso, que tu optou por continuar atendendo SUS, tu poderia, como muitos médicos, já não atender mais SUS, por exemplo, né? Sim. E atender somente convênio particular, né? O Eduardo é um especialista já renomado, né? Então, daqui a pouco a gente pensa, né? Poxa, mas eu vou continuar atendendo o SUS porque lá eu tenho estrutura, lá eu continuo tendo as mesmas condições que Mas isso vai do profissional, né? Claro, eu acredito que não adianta a gente simplesmente às vezes o SUS não tem porque ele não consegue dar o suporte para o cara se manter atendendo o SUS. Né? Exatamente. Né? Então, acho que sim. O SUS tem muitos problemas em manter os médicos, né? Eu acho
E o principal, sem dúvida, um dos principais é a remuneração, né? A tabela do SUS, ela é tabela de honorários, né? Ela é irrisória, assim, é coisa de R$20, R$30 por uma cirurgia, né? O que acontece é que daí, de alguma forma, e com a ajuda governamental e outras ajudas, tu acaba fazendo acordos diferentes com os hospitais, né? Então, ou às vezes tu faz um acordo de ser assalariado no hospital, independente do que tu fizer de cirurgia, ou tu faz um acordo de ter uma tabela diferente. E isso é uma das coisas que é difundido, assim. Acho que tem na maioria dos hospitais SUS do Brasil, mas aqui em Caxias também a gente tem. Então, isso também é outra coisa que faz com que consiga manter uma equipe médica muito atuante e a própria universidade também, né? Como o Hospital Geral, ele é vinculado à universidade, então tem os professores, ele tem pesquisa, então é muita coisa envolvida, assim, né? E ter um serviço de residência também ajuda, né? Tem, claro. Por quê? Porque daqui a pouco, às vezes, o cara não pode todo o tempo estar lá, né? Mesmo sendo assalariado, tem alguns horários, e tem lá o serviço de residência que pode te dar o auxílio também. Claro, claro. No hospital, como tu falaste agora, que tu trabalha no Hospital Geral de Caxias do Sul, um hospital totalmente SUS. Mas esse serviço todo viabiliza. Sim. Eu enalteço isso porque é muito difícil, né? A gente vê em vários lugares que esses serviços, principalmente especializados, têm dificuldade de se manter nesse sentido, porque daqui a pouco o cara que seria o head do negócio não consegue se manter porque ele tem outros afazeres e tem outras remunerações melhores em outros lugares, claro, né? Claro. Mas essa engenharia aí para manter a estrutura deve ser um pouco complexa, principalmente em áreas muito específicas. Ela é. E a gente, na verdade, sendo bem sincero, a gente fica até meio fora dessa, né? A gente faz uma negociação, mas a engenharia toda para que o hospital conseguisse chegar nessa negociação, muitas vezes a gente desconhece, tu entende? E tem algo importante também que eu acho que é o atendimento às crianças mesmo, né? Isso não é discurso clichê, assim. Eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que a gente precisa, obviamente, se ganha menos ali, mas isso não deve nortear a gente de uma maneira muito definitiva, né? Pelo menos eu penso assim. Então, tu tem outras coisas lá, né? Tu tem a possibilidade de ajudar crianças com muita dificuldade, né? Tu tem a possibilidade de ver doenças que tu não veria em outro local, de tratar essas doenças, né? De melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Então, eu acho que tem todos esses fatores envolvidos, assim, fazer sabe? parte de um serviço de referência, de estudo, né? Onde tem lá médicos se formando na especialidade, vendo lá todo um serviço de nutrição que vai suprir, fisioterapia que vai suprir. Dar suporte para os residentes, como alguém nos deu, né? Há 20 anos atrás eu era o residente, né? Hoje eu sou o preceptor. Isso é muito, muito legal, assim, né? E é legal de ver cirurgiões aqui por Caxias. Como eu já estou há muitos anos no Hospital Geral, já vi muitas turmas de residentes de cirurgia geral. Eu vejo com orgulho, assim, cirurgiões espetaculares aí por Caxias que me encontram no blog, me chamam de professor. Eu fico até envergonhado, né? Meu Deus, tu saiu 1000 vezes melhor que o professor, né? Então, isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Tem uma outra área que tu trabalha, né? Eu queria deixar uma pergunta, né, para o próximo episódio que a gente vai falar. Do atendimento, a gente começou a falar alguma coisa, mas eu acho que a gente precisa aprofundar do atendimento no serviço que chama de Proface, né? Eu acho que é um serviço que acontece na nossa cidade, que não tem muitos, né? Como muito poucos dos serviços, que são centros de especialidades para atendimento de pacientes que têm deformidades, né? De lábio leporino, palato fendido, então que tem problemas na face que são muito específicos, né?
de várias áreas, né? E eu acho que a gente queria deixar essa pulga para o pessoal ver o próximo episódio, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Maurício? Eu acho fantástico a tua experiência que tu tem. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente depois, né, Maurício? Isso, mas essa resposta a gente vai ver no episódio que vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Valeu!